que conhecer a pessoa pode ser tão importante quanto conhecer a queixa. Imagine duas pessoas chegando a uma consulta e dizendo exatamente a mesma frase: eu não consigo dormir. À primeira vista, parece a mesma queixa. Mas será que estamos realmente diante da mesma situação? Uma delas pode ter dificuldade para pegar no sono. A outra adormece rapidamente, mais desperta, várias vezes durante a madrugada. Uma pode acordar com a mente cheia de pensamentos. Outra pode despertar sem saber por quê. Uma começou a dormir, mas depois de uma mudança importante na vida. A outra convive com esse problema há muitos anos. A palavra insônia pode até parecer nos dois casos, mas as pessoas que vivem essa experiência continuam sendo diferentes. E é justamente aí que começa uma das ideias mais importantes do nosso projeto, muito além da queixa. Conhecer aquilo que a pessoa sente é importante, mas conhecer quem está vivendo aquilo também pode acrescentar informações fundamentais para a compreensão do caso. Quando alguém procura atendimento, geralmente existe algo que a incomoda. Pode ser uma dor, uma alteração no sono, um problema digestivo, uma sensação de cansaço, uma manifestação na pele, uma preocupação emocional ou qualquer outra situação que tenha levado aquela pessoa a procurar ajuda. Naturalmente, essa queixa precisa ser ouvida. Ela importa. Não estamos falando em diminuir a importância do sintoma. Muito pelo contrário. A questão é compreender que a queixa pode ser a porta de entrada para uma história muito maior. Pense em um livro. Se você conhece apenas o título, sabe alguma coisa sobre ele, mas ainda não conhece a história inteira. Como com uma pessoa acontece algo semelhante. Quando ela diz, tenho dor de cabeça, essa informação é importante, mas muitas perguntas ainda permanecem. Como é essa dor? Quando começou? Com que frequência ela aparece? Existe alguma coisa que parece piorá-la? Existe alguma coisa que parece aliviá-la? O que mais acontece quando ela aparece? Como essa situação interfere na rotina? Existem outros sintomas? Houve alguma mudança importante naquele período? Perceba que pouco a pouco deixamos de conhecer apenas o nome da queixa e começamos a conhecer como aquela pessoa vive a própria queixa. E essa diferença é muito importante. Um sintoma não existe fora de uma pessoa. Às vezes, quando falamos sobre saúde, podemos ter a impressão de que o sintoma existe isoladamente. Dor, insônia, cansaço, ansiedade, alteração intestinal. Mas, na vida real, esses sintomas acontecem em alguém, em uma pessoa com uma história, uma rotina, hábitos e experiências, uma maneira própria de perceber aquilo que sente.
Por isso, conhecer a pessoa não significa deixar a queixa de lado. Significa procurar compreender em quem aquela queixa está acontecendo. Imagine uma mulher que procura atendimento dizendo: estou muito cansada. Se ficamos apenas nesta frase, sabemos muito pouco. Mas durante a conversa, descobrimos que ela dorme poucas horas por noite, trabalha o dia inteiro, cuida da casa, passou a fazer menos refeições, percebeu mudanças no próprio humor e aquele cansaço começou há aproximadamente 3 meses. Isso não significa que já sabemos a causa, muito menos que podemos tirar uma conclusão apenas com essas informações. Significa apenas que agora existe contexto, e contexto ajuda a organizar melhor aquilo que está sendo contado. Esse ponto merece bastante atenção. Conhecer a pessoa não é adivinhar a causa. Quando buscamos conhecer a história de alguém, não estamos tentando transformar qualquer acontecimento da vida em explicação para o sintoma. Nem todo sintoma é emocional. Nem toda dor começou porque alguma coisa aconteceu na vida da pessoa. Nem toda queixa pode ser explicada por hábitos ou por rotina. Existem situações que precisam de intervenção clínica, exames, avaliação médica e acompanhamento de outros profissionais. Por isso, conhecer a pessoa não significa abandonar a investigação da queixa. São coisas que podem caminhar juntas. Podemos perguntar: o que você sente? E também, como isso acontece com você? Podemos investigar o sintoma e, ao mesmo tempo, ouvir a história. Podemos considerar aquilo que aparece no corpo sem ignorar o contexto em que aquela pessoa vive. É justamente essa combinação que torna a escuta mais rica. Existe outro aspecto bastante interessante. As palavras que usamos para descrever aquilo que sentimos nem sempre significam exatamente a mesma coisa para todo mundo. Uma pessoa diz: estou cansada. Outra também diz: estou cansada. Mas talvez estejam descrevendo experiências completamente diferentes. Para uma, cansaço significa falta de força física. Para outra, significa sonolência. Para outra, dificuldade de concentração. Para outra, sensação de esgotamento depois de um dia de trabalho. Por isso, ouvir apenas a palavra pode não ser suficiente. Precisamos compreender o significado daquela palavra para aquela pessoa. E isso exige perguntas, exige escuta, exige tempo para permitir que ela explique. É nesse momento que detalhes aparentemente pequenos começam a ganhar importância. Conhecer a pessoa também permite construir uma linha do tempo. Imagine alguém que apresenta várias informações durante uma consulta: dor nas costas, sono ruim, alteração no apetite, irritabilidade, cansaço. Se essas informações forem vistas apenas como uma lista,
talvez pareçam desconectadas. Mas quando perguntamos o que apareceu primeiro, quando isso começou, o que mudou depois, começamos a organizar a história. Talvez algumas coisas tenham surgido juntas, talvez não tenham nenhuma relação entre si. Talvez uma manifestação seja antiga e outras muito recentes. Essa sequência temporal pode ser importante para compreender o caso e também para perceber quando determinado sintoma precisa de uma investigação específica. Por isso, contar a história não é simplesmente conversar sobre o passado. É uma maneira de ajudar a organizar as informações do presente. Dentro do raciocínio homeopático, a individualização ocupa um lugar muito importante. Isso significa que a pessoa não é compreendida apenas pelo nome da queixa apresentada. Durante uma consulta, diferentes informações podem contribuir para a compreensão do caso. A história, a maneira como o sintoma apareceu ou aparecem, as particularidades, a rotina, os hábitos, as emoções, o contexto, as mudanças percebidas ao longo do tempo e a maneira como a própria pessoa descreve aquilo que está vivendo. Isso não significa que todas essas informações terão o mesmo peso. Também não significa que cada detalhe necessariamente estará relacionado à queixa principal. A função da escuta é justamente reunir informações e compreender quais delas são relevantes. Por isso, dentro desse olhar, uma pergunta aparentemente simples pode ter valor. Como isso acontece com você? Essa pequena mudança de pergunta faz diferença. Em vez de procurar apenas o nome de um problema, começamos a procurar compreender a experiência individual daquela pessoa. Talvez você já tenha passado por uma consulta e pensado: mas por que ele ou ela está perguntando isso se eu vim falar de outra coisa? Essa dúvida é perfeitamente compreensível. Quando não conhecemos a lógica de uma consulta mais detalhada, algumas perguntas podem parecer desconectadas, mas muitas delas procuram justamente construir um panorama mais amplo. Não é perguntar por perguntar. Também não é transformar a consulta em uma investigação interminável da vida da pessoa. Cada pergunta precisa ter uma finalidade. A boa escuta não é aquela que simplesmente acumula informações, é aquela que ajuda a compreender melhor o caso. E existe ainda outro detalhe importante. A pessoa atendida também pode perguntar. Se você não entender por que determinada informação está sendo solicitada, pode perguntar, porque isso é importante para o seu atendimento. O cuidado também envolve participação. Existe uma frase que resume muito bem o nosso estudo. A queixa pode identificar o motivo da consulta,
mas ela não define quem está diante de nós. Uma pessoa não se transforma em a dor de cabeça, não se transforma em a insônia, não se transforma em a gastrite, não se transforma em a ansiedade. Existe alguém vivendo aquela experiência e reconhecer isso também é uma forma de cuidado. Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre simplesmente registrar uma informação e verdadeiramente escutar alguém. Registrar é saber, ela tem dor. Escutar é começar a compreender como essa dor acontece na vida dela. Pense um pouco sobre você. Quando você procura atendimento, costuma falar sobre aquilo que mais te incomoda? Você consegue explicar quando percebeu que determinada mudança começou? Existem informações sobre sua rotina que você considera tão comum que nunca pensou em mencionar? Você já deixou de contar alguma coisa durante uma consulta porque imaginou isso não tem nada a ver? E quando um profissional faz muitas perguntas, você entende o motivo delas ou às vezes fica sem saber por que determinada informação está sendo solicitada? Essas perguntas não servem para dizer que precisamos contar absolutamente tudo. Servem para perceber que uma consulta também é um processo de organização e comunicação da própria história. Uma atitude simples pode ajudar bastante. Antes de uma consulta, tente organizar mentalmente ou até anotar algumas informações. Qual é a principal queixa? Quando você percebeu que ela começou? Como ela se manifesta? Houve alguma mudança ao longo do tempo? Existe algo que você percebe que piora ou melhora? Outras mudanças aparecem no mesmo período? Quais medicamentos, tratamentos ou acompanhamentos você já utiliza? Existe alguma informação que você considera contar? Isso não substitui a conversa, mas pode ajudá-lo a lembrar de informações relevantes. E diante de sintomas novos, intensos, persistentes ou preocupantes, a avaliação profissional apropriada continua sendo fundamental. A queixa conta o que incomoda. A história ajuda a conhecer quem está vivendo aquilo. Duas pessoas podem pronunciar o mesmo sintoma e estar contando histórias completamente diferentes. Conhecer a queixa é importante. Conhecer a pessoa impede que ela desapareça antes do nome da queixa. Então, por que conhecer a pessoa pode ser tão importante quanto conhecer a queixa? Porque sintomas não acontecem no vazio. Elas são relatadas por pessoas que possuem histórias, rotinas, particularidades e maneiras próprias de perceber aquilo que vivem. A queixa precisa ser respeitada, investigada e compreendida, mas ela pode ser apenas o primeiro capítulo. Quando ampliamos a escuta,
começamos a enxergar aquilo que dá nome a todo este projeto, muito além da queixa. Por trás daquilo que alguém sente, existe uma pessoa inteira. E quanto melhor conseguimos ouvir essa pessoa, mais informações podemos reunir para compreender o seu caso de maneira individualizada e responsável. Se você gostou desse vídeo, desse estudo, e fez você lembrar de alguma experiência ou despertou uma dúvida, conte nos comentários. Sua pergunta pode se transformar em um novo estudo aqui para nós e para você também. E com isso você vai estar ajudando outras pessoas que precisam dessas informações também. Se você quiser receber gratuitamente o PDF Muito Além da Queixa, conheça o atendimento homeopático, escreva nos comentários: eu quero. Ainda temos muito para compreender sobre escuta, individualidade, história e cuidado. E para isso, quero convidar você para continuar comigo nesta caminhada de aprendizado sobre consulta, sobre além da queixa. Quero agradecer por estar comigo até o final do vídeo e marcar o encontro com você no próximo vídeo. Até lá e muito obrigada!